especificamente só aceitar orientandos que se insiram, né, em todos os aspectos dentro do nosso projeto, a gente não vai conseguir, né, praticamente aceitar quase ninguém, porque é muito raro. Por exemplo, no nosso grupo, eu tenho 3 orientandos que estão bem assim alinhadinhos com o nosso projeto. Os demais, a gente tem pontos em comum, em que a gente consegue continuar desenvolvendo a pesquisa, mesmo ela não estando completamente inserida na nossa discussão, né, do projeto. E qual é o projeto? A gente, na verdade, eu discuto, né, e eu defendo que todas as ciências, quando elas são escolarizadas, essa transposição, né, do que é ciência para o que é escolar, ela sofre transformações, ela sofre, na verdade, a disciplina escolar é um duplo dessa ciência. Você já mais ou menos sabe o que é duplo, né? Vocês estão assistindo às aulas de teoria sobre as representações sociais, e o duplo é aquilo que se constrói socialmente a respeito de algo, de um objeto, né? Por sujeitos. E isso se constrói socialmente. Por exemplo, o duplo da ciência matemática é dizer que a matemática é cálculo. Isso é uma representação social da matemática, né? Entendi. Então, e isso se constrói, ou melhor, essa representação da matemática ela é muito forte nas disciplinas escolares. E as disciplinas escolares, na verdade, elas acabam, vamos dizer assim, ratificando, né, essa representação. Isso é muito forte dentro da matemática, mas a matemática não é cálculo. Sim. Né? Mas é o que se entende. Se o menino sabe fazer conta muito bem, ele aprendeu matemática. Então, é a ciência, né? Quando ela é transposta para as disciplinas escolares, ela se descaracteriza enquanto ciência. Então, assim, em linhas muito amplas, essa é a nossa discussão. Se vocês quiserem, leiam o livro, ou então leiam a minha tese, que vocês vão conseguir compreender. Bom. Essa aqui, Matemática Escolar, uma representação social da matemática. Então, assim, esse é o livro que, na verdade, ele advém da tese e ele fala sobre essa representação social da ciência, né? E que acaba sendo o que acontece com a disciplina escolar. A disciplina escolar, na verdade, ela não é matemática. Ela não é matemática, é uma representação que se faz da matemática. E isso não acontece só com ela, acontece com as demais disciplinas. Todas elas descaracterizam, né, a ciência propriamente dita. E no que se dissocia, né, esse lugar da ciência, seja ela da linguagem, seja da história, seja do que for, né, seja da disciplina que for. Isso acaba valorizando determinados aspectos em detrimento de outros. E essa análise, ela se faz muito bem por meio da análise retórica, que é outro aspecto que eu vou trazer para vocês, né? Outro estudo que a gente vai trazer para vocês. Por quê? Porque para a gente desenvolver toda a parte metodológica, deixa eu ver se alguém não está conseguindo entrar, toda a parte metodológica, a gente pode fazer, vocês não são obrigados, né? Também não estou conseguindo, Luísa, chamar o Saulo aqui para ver se ele...
Entrei, professora. Entrou, Saulo. Desculpe, não estava te vendo. Mais alguém que não está conseguindo entrar, não, né? A gente consegue perceber, por meio da análise retórica, o que efetivamente ocorre por meio dessa representação, como ela se constrói e como ela opera, né? Como ela age socialmente, como ela age nesses grupos. Saulo, você já apresentou o seu trabalho, né, querido? Já apresentei. Aqui você tem a Heloísa, você já conhece, né? Sim. Edir conseguiu entrar, coisa boa, Edir. Edir também já apresentou o trabalho dele. Edir ele já está no 2º semestre. Já que o Edir entrou, eu vou sair. Essa briga de gente grande não é fácil. Não, Edir mora no meu coração. Então, assim... hoje está... Eu tenho que, na verdade, reunir individualmente com vocês duas para a gente ter essa discussão um pouco mais conceitual e disponibilizar para vocês alguns materiais de leitura. Mas, nesse momento, eu não quero muito interferir no que vocês já estão desenvolvendo nas disciplinas de tópicos das representações sociais e em representações sociais, porque ali vocês estão efetivamente se deparando com a teoria, vocês estão compreendendo essa teoria, o que é, os conceitos mais fundantes dela, e isso também é extremamente relevante. Na verdade, o que eu proponho é que a análise dessas representações, quando você vai levantar essas representações, que ela se faça por meio da análise retórica, porque nós entendemos que, por meio dessa análise, você consegue elucidar de uma forma muito mais, vamos dizer assim, eu não quero dizer consistente, para não dizer que por outro caminho seria inconsistente, mas de um modo extremamente eficaz. Por quê? Principalmente se você fizer um levantamento de falas, de documentos, de registros, né? Porque você necessariamente não precisa perguntar a uma pessoa o que ela pensa a respeito, porque não necessariamente ela vai dizer. Né? Por exemplo, isso é muito comum nas instituições, fazerem... todo semestre, né? Então, nessa pesquisa, fazem perguntas onde a instituição quer saber do profissional que nela atua a sua opinião, né, e o seu olhar a respeito de coordenadores, a respeito vamos dizer assim, de outros colaboradores que estão acima, né, que são seus gestores, e também dos processos, né, que ocorrem dentro da companhia. E aí, o que acontece? Numa instituição privada, dificilmente um colaborador diz que determinada situação, ou determinada ação, ou determinado colaborador não é ciente, mas está com aquele professor de tela, André. Vê. Há uma mudança fechei. de ensino. Dificilmente os professores vão dizer que... Não ligou, não. Dificilmente os professores vão dizer que aquele modelo de ensino não é bacana, não está de acordo com o que ele se propõe a fazer. Parabéns, eu vi você nadando. Agora, vai na sala dos professores e ouve esse mesmo professor que escreveu ali, lá na pesquisa, né, que disse que era tudo lindo, maravilhoso, que concorda, que não sei mais o quê. Escuta as conversas dele, né, descompromissadamente com os demais colegas, e vocês vão ouvir o que ele diz. Não é nada daquilo que ele escreveu na pesquisa.
Então, no levantamento feito, né? Então, quando você pauta todo o seu trabalho nesse tipo de dados, provavelmente você está levando vamos dizer assim, você está levantando um panorama completamente distorcido da realidade. E é o que acontece na instituição. São poucos os professores que efetivamente se colocam, né, em relação a um determinado aspecto da instituição, a uma determinada forma de um colaborador atuar, né, ou gerir aquele determinado setor e por aí vai. Então, professora, diga-me. Na aula que nós tivemos, né, a senhora me deixou com a pulga atrás da orelha, porque eu falei que depois da conversa, enfim, e aí eu tinha entendido, né, que hoje eu precisaria, na verdade, eu entendi isso e fiz, né, que hoje eu precisaria mostrar qual era o meu problema, né, e aí um pouco do que a senhora está falando é um pouco do meu problema. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? A gente vai descobrir, né? E aí, depois, se puder, eu queria falar. Vai sim. Eu só estou trazendo um pouquinho o panorama para a Alessandra. Tá. Está chegando hoje aí. Então, eu quero... Claro, eu acho isso importantíssimo e todos nós vamos comentar o seu problema aí. E a gente tem que entender isso. Quem está já em seminários, Edir está em seminários, Saulo já passou de seminário, e vocês vão ver como essas análises são fundamentais para o desenvolvimento do nosso projeto. Nada está pronto, nada está definido no sentido de determinista da palavra, né? Ou seja, o que está definido agora pode já não ser o suficiente amanhã. Né? Você termina hoje, você tem um momento que você diz assim, pronto, acabou, não mexo mais na minha dissertação, acabou, vou entregar. A gente tem um prazo, a gente tem 30 dias antes da banca para entregar a dissertação para a banca, aí fica naquele afã, quando você vai reler, você acha que aquilo podia ser mais aqui, e aí você pensa assim, caramba, mas aqui isso dava margem para mais não sei o quê, e por aí vai. Mas chega um ponto que você tem que estabelecer esse limite, acabou. Porque se você continuar lendo, relendo e analisando, a todo momento vão vir ideias novas. Que bom, isso é excelente. Então, para aquele momento, você decide parar ali. Isso não quer dizer que aquilo que você produziu, que aquela pesquisa que você realizou, ela se baste, né, nela mesma, né, por ela mesma. Isso não é verdade. Ela nunca vai se bastar. E se bastar, tem alguma coisa errada aí. Ou as suas expectativas são tortas, ou então a pesquisa realmente não é pesquisa, tá? Então, assim, a gente precisa estar muito aberto, é isso que nos faz pesquisadores, estar muito aberto a essas análises, a essas discussões, né? A entender que se o outro está vendo por outro caminho, ou está identificando uma determinada, vamos dizer assim, inconsistência ou distorção, por que ele está identificando isso? É porque eu não soube construir essa ideia ou porque efetivamente eu não estou clara no modo como eu estou expondo essa ideia? Então, é fundamental, essas trocas entre a gente são riquíssimas. Então, como do grupo que está aqui, quem não apresentou foi a Luísa, e a Luísa já participou, depois, semana que vem, a Alessandra, você também prepare a sua apresentação do seu projeto para que todos saibamos do que se trata, tá? Depois você vai falar um pouquinho também dele. Então, vamos lá, Heloísa, estamos todos aqui para te ouvir e para ver o que você nos trouxe. Vamos lá. Posso compartilhar? É uma escrita só no PowerPoint. Pode ser isso mesmo, e você vai falando. Tá, agora como é que compartilha? Olha, tem uma setinha do lado do sair.
Achou? Achei. Clica nela. Aí vai aparecer compartilhar conteúdo. Aí você, tá? Você tem que ter o teu PowerPoint aberto para poder compartilhar. Vocês estão... Ainda não. Agora foi. Agora está indo. Tá carregando? A gente não está vendo nada ainda não. Está dizendo assim, recarregue para exibir a apresentação. Algo deu errado. Então, peraí. Agora apareceu a sua tela. Ué. Será que é porque está aberto? A tela do Edir que foi compartilhada. Então, peraí. Fechei. Para mim aparece uma mensagem que você quer compartilhar a minha tela. Ah, é? Aham. E para mim aparece que algo deu errado. Tente recarregar. É isso que aparece para mim. Você quer mandar para mim que eu disponibilizo? Pode ser. Aí eu mando... Peraí. Ih, agora está indo. Peraí, agora está indo. Tá aparecendo. Agora foi, Luísa. Tá no Word? Não, ainda está carregando. Calma que o Teams não é essa maravilha. Especialmente hoje já me assustou, desde ontem à noite já. Nem fala. Apresentar. Foi? Abri o Word, aham. Peraí, aqui ainda não abriu, não. Tem que ter paciência com o Teams. Ah, tá abrindo o Word você agora? É, tô abrindo manualmente aqui para ver se... Tá. Agora o que você abriu foi, que já estamos vendo a sua tela. A identidade do professor. Sim. Identidade do professor. Eu tenho um problema. Eu não sei se é isso, tá, professora? Tem problema. Então, eu coloquei aqui, né? A identidade do professor de educação infantil, uma construção baseada na representação social. Eu quero... quer dizer, eu sei que o professor de educação infantil, ele precisa ser formado, né? E ele precisa de alguns saberes necessários para essa atuação. Então, ele precisa articular alguns valores, sentidos sociais, modelos de comportamento, que vão integrar a forma de viver, de se relacionar dentro dessa instituição. Porém, a gente sabe que a concepção de educador, assim como de criança, foi mudando no decorrer dos anos, né? Então, eu tenho vários problemas aqui. Como identificar a representação do ser professor, né? E o modo como essas representações se formam e contribuem para a construção dessa identidade desse professor de educação infantil. Então, eu quero buscar a teoria, né? O que diz esses documentos, o que diz a pesquisa, de como deve ser esse professor, e junto com as minhas pesquisas, porque eu pretendo fazer pesquisa com professores, enfim, e construir, saber que identidade é essa,
né? Considerando que o sentido de infância foi se modificando, e a visão de educador também, de que forma a representação social interfere nessa prática educativa. E aí, ontem, eu vi uma palestra do Paulo Fock, né, em que ele falou dos documentos normativos voltados para a educação infantil, e são documentos muito atuais, né? Um é de 2018, outro é de 2009, e aí foi mudando essa concepção de infância e essa concepção de educador. E aí eu queria me aprofundar nisso. E aí, será que essa formação desse educador de educação infantil está alinhada com essa gênese, né? Com essa evolução dessas representações, com essas pesquisas? Como é que esse educador, esse professor, ele se vê nesse cenário? E será que a formação do professor oferece subsídios que vão alinhar a teoria e a prática? Ou será que é mais teoria do que a prática, né? E, enfim, e aí a minha pesquisa seria compreender esse processo dessa identidade do professor, considerando os aspectos teóricos e metodológicos baseados na teoria da representação social. E aí o trabalho iria englobar a busca de produções acadêmicas, além de documentos, atos oficiais que regulamentam o exercício desse professor, utilizando coleta de dados, análise e interpretação de dados. Seria isso? Professor, eu posso falar alguma coisa? Professora Ada? Desculpe, eu desliguei porque a calopsita adorou a voz da Heloísa e estava com outro... Ó, viu? Ela te escuta e começa a falar. Ó, tá vendo? Fala, Saulo. À vontade. Então, Heloísa, né? Deixa aí, Heloísa. A representação social, ela é de um grupo ou de uma pessoa. Então, eu senti falta de você fala assim, que modo a representação social, uma construção baseada na representação social de quem? Qual é o grupo que tem essa representação social? Se são os professores, se são os alunos, esse grupo de pessoas tem uma ideia do que seja a educação, né, a identidade do professor de educação infantil. Eles têm essa ideia, essa representação social. Então, você precisa fazer esse link. Qual é o grupo que você vai estudar, né? No meu caso, não seria... Assim, não sei se é isso, tá? Eu pensei muito baseado nos documentos legais. Seria isso? Também. Mas então, seria que a legislação... Qual é a representação social que a legislação... Não sei se é isso, né, professora? Você terminando, depois eu faço observações, mas eu primeiro queria ouvir vocês. O que vocês analisam do projeto dela, para depois eu poder entrar com algumas considerações. Edir, você teria alguma... Eu entendi bem, a Heloísa está chegando agora? Tá, chegou... Assim, tá novinha em folha no grupo. Cheguei semana passada. Heloísa, eu quero te dar os parabéns. Eu acho que, assim, para uma chegada na proposta, se eu posso dizer isso como segundo semestre, eu acho que tu já tá bem decidida e tem aspectos bem interessantes para a nossa proposta, que chega à análise retórica e também das representações sociais. Quando eu cheguei, deixa eu compartilhar a minha experiência contigo... eu ainda estou compreendendo, lapidando essa compreensão do termo das representações sociais, da teoria, né? Encantadíssimo pela análise retórica, mas ainda compreendendo bem. E eu já vejo, assim, bem mais clarificada a tua descrição em torno do que você pretende pesquisar, né?
Claro que isso vai se transformando no caminho, nos encontros, conforme você vai te aprofundando na proposta, mas eu achei bem interessante. A minha observação é a do Saulo, não ficou bem claro em qual contexto, educação infantil, aonde você quer colocar, né, esse cenário. Se tu tem esse espaço de observação definido em uma escola específica, em um município, né, eu acho que quando você define o espaço, o teu contexto de pesquisa, né, o referente, né, esse contexto, né, você consegue aí fazer essa resposta que o Saulo faz no questionamento, de que grupo social, né? Mas eu achei muito bacana, assim, a tua fala, muito claro. E outro comentário só, assim, para agregar, o professor Paulo foi o meu orientador de conclusão de licenciatura em pedagogia na Unicinos. Bacana. Heloísa, você traz aí uma questão da identidade do professor, né, da educação infantil. Isso é uma questão importante. E uma construção baseada na representação social. Você está dizendo o quê? Que a identidade do professor se constrói com base numa representação social? Se se constrói com base numa representação social, na representação social do quê? Deu para entender? Então, eu vou falar o que eu tinha na minha cabeça, né? Não sei se é certo ou errado. Eu trabalho em uma escola que tem desde a educação infantil até o ensino médio. E as pessoas, eu trabalho há muitos anos lá, sou apaixonada por essa escola, é uma escola brasileira da infância, então a gente trabalha muito a cultura popular, a cultura da infância, mas, infelizmente, as pessoas, eu não sei quem aqui trabalha, né, em escola, ainda hoje a gente vê o professor de educação, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na educação infantil, fui coordenadora, e aí, entre aspas, me promoveram para o ensino fundamental. A impressão que eu tenho é que quando você é promovida para o ensino fundamental é porque você alcança um nível de conhecimento que não é necessário na educação infantil, o que eu acho completamente absurdo, né? Então, eu quero mostrar na minha pesquisa esse percurso, mostrar qual é essa identidade do professor de educação infantil através desses documentos e através das pesquisas, mas aí eu me perdi um pouco ali, né? Então, eu não sei responder 100%. Professora Ada, eu entendi na fala dela que sobre o que ela delimita o perfil profissional do educador o perfil profissional do educador infantil. Seria sobre esse. O profissional é uma coisa, identidade é outra. O professor pode ter um perfil profissional e ele ter uma identidade completamente distinta desse perfil e atuar normalmente. Por exemplo, eu sou um exemplo disso. Há um perfil profissional para professor de matemática, certo? E eu tenho uma identidade completamente diferente em relação a esse perfil. Certo? Então, assim, me parece que você primeiro necessita entender, necessita levantar, necessita elucidar qual é o caráter da educação infantil. Tá. A partir daí, o que se diz enquanto profissional, né, que atua nessa área? Ou seja, você tem que levantar esse panorama com base no quê? Com base nas DCNs, nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil, LDB e por aí vai. Tá. Nesses documentos, eles vão te ajudar a identificar quem é esse sujeito, né? Quem é esse profissional que atua na educação infantil, nesse segmento, né, da educação infantil, e por que ele atua desse modo, e por que ele tem que atuar de determinado modo. Mas aí, voltando, a identidade, volto a fazer a mesma pergunta. Está escura a minha imagem aqui? Está muito escura? Um pouquinho.
Deixa eu ver. Ô, Saulo, eu trouxe chimarrão para ti, ó. Quando você for trazer, me avisa que eu pego aqui e a gente vai tomando junto. Combinado. Agora entra o sol, aí fica horrível aqui. Professora, ei, deixa eu fazer uma pergunta para a Luísa. Pelo que eu entendi, o professor de educação infantil é considerado um inexperiente, pela sua fala. Porque quando ele começa a pegar a experiência, ele se gradua para ir para o ensino fundamental, ou seja, então ele já não... Perfeito, Saulo. Isso seria uma representação social. Quem tem essa representação? Quem faz? São os profissionais da própria escola, os documentos, vamos dizer assim, também eles contribuem para a construção dessa representação. Em que medida isso está dito ou não em algum lugar? Por que se constrói? Por que se diz que o professor de educação infantil não necessita de tantos conhecimentos quanto o professor do ensino fundamental? Quando a gente tem, por exemplo, na Finlândia, que os professores que atuam nesse segmento, na educação infantil, eles precisam ter as formações mais elevadas dentro do campo da educação. Você só tem doutores trabalhando na educação infantil. Eu não sei se eu sou assim muito precipitado, mas essa sua colocação já daria uma dissertação maravilhosa. Você descobrir isso aí. Por que essa representação social? Por que o professor é desprezado? Por que entendeu? Eu acho que isso dá uma dissertação muito boa. Exatamente. Isso já faz uma grande... Isso já é um interessante, mas deve ter muita coisa escrita a esse respeito. A gente vai chegar lá. Esse é o segundo ponto que a gente vai discutir. Levantar o que você já levantou dentro dessas suas palavras-chave do seu projeto, levantar estudos, né, pesquisas, tanto quanto dissertações ou artigos, que apresentem essas discussões em torno ou da representação social de professor de educação infantil, ou da identidade de professor da educação infantil, ou dessa concepção da ausência de necessidade de formação mais específica para o professor de educação infantil, o que não ocorre nos demais segmentos. Então, assim, são aspectos que você precisa também levantar por meio de pesquisa. Isso vai te ajudar, inclusive, a melhor fazer o recorte do que você precisa, né? Efetivamente, do que você busca efetivamente com a tua pesquisa. E não amplia muito, não. Assim, a ideia é você focar no aspecto que te incomoda e que ele é pouco, ou ele não é estudado, não foi analisado pelo levantamento de pesquisas que você faz. É você buscar esse, vamos dizer assim, essa especificidade do teu estudo que os outros não encontraram, né? Outra questão também que me parece importante é que é muito claro, isso está dentro do próprio professor. O professor também se acha desprestigiado. Isso não é só professor de educação infantil. Sim. Na escola, os professores do primeiro segmento, eles se sentem inferiores em relação aos professores do segundo segmento do ensino fundamental. Sim ou não? A gente vê até pelos salários, né? O salário é diferente. Pronto, você já mostrou aí que, ou seja, embora a própria legislação não diga isso, né? A LDB não diga isso, mas o modo como se organizam, né,
as falas na escola e a maneira como esses salários, né, são definidos, né, isso também coloca o professor num lugar inferior. Por exemplo, um professor de educação infantil com curso com formação em pedagogia, né, que é uma licenciatura, e um professor do segundo segmento, né, de sexto ao nono ano, com licenciatura em letras, que também é uma licenciatura. Então, a nível de formação, essas licenciaturas estão no mesmo lugar, vamos dizer assim, de formação. O salário é o mesmo? Não. A educação infantil ganha muito menos que o ensino fundamental, eu diria até metade. Trabalha muito mais horas, comparativamente. Então, por que isso? Entendeu? Veja bem. Será que todos esses aspectos não corroboram para essa representação, né? Ou seja, de onde vem essa representação? Representação do quê? De professor de educação infantil? É essa a representação que você quer? Vamos ver se eu consigo tirar isso de você agora. É a representação de professor de educação infantil? Oi. Eu acho que esse seu questionamento agora foi nota 10, entendeu? Eu acho que essa fala que ela falou que o salário é menor, e de repente esse estudo que ela vai fazer, essa pesquisa, pode ajudar até a mudar essa história, porque é uma injustiça, né? Como você falou, na Finlândia, o professor tem a mesma capacitação, o mesmo salário, tá igual, e aqui não. Por quê? Muito bacana. Nas escolas, isso é evidente, né? Vamos dizer assim, esse tipo de distanciamento e esse tipo de estratificação do professor dentro da escola, né? Isso está muito evidente. Eu trabalhei mais de 30 anos na rede pública e também na rede privada da educação básica, e isso era muito evidente. E dependendo da disciplina que você ministra no segundo segmento, isso ainda é mais gritante. Porque, veja bem, um professor do segundo segmento que ministre a disciplina de artes, ele não tem o mesmo status do que um professor que ministra a disciplina de matemática, sim ou não? Sim. Sim. É também, né, professor? Então, exatamente. Então, reparem como não é só o segmento ser do ensino fundamental 2, ou seja, de sexto ao nono ano. A disciplina também confere, né, um nível de ascensão, né, socialmente falando, né, no ambiente escolar, muito maior. Aonde está isso? De onde vem isso? Por que isso está tão presente nas escolas? Certo? Professor. Diga-me, Adriana. Boa tarde, que eu não tinha dado, que eu não quis atrapalhar. Boa tarde. É o que? Ninguém atrapalha aqui. Oi? Ninguém atrapalha aqui. Ah, tá. Os alunos que esse ano estão no primeiro ano, eles não tiveram aula presencial ano passado, entendeu? Sim. E a senhora tem que ver a dificuldade que está essa turma de primeiro ano, porque não tiveram a base da educação infantil, entendeu? E esses professores da educação infantil não percebem o valor que tem, né? Peraí, você falou duas coisas importantes. Eles não percebem a dificuldade em quê? Dificuldade do quê? Do quê? Da própria alfabetização, né? No meu caso, eu percebo a questão motora, né? Eles vieram sem base nenhuma, porque não passaram pela educação infantil ano passado, entendeu? Então, esse primeiro ano está muito complicado esse ano. E isso pode repercutir em toda a vida escolar da criança, né? A criança vai com essa deficiência, entendeu? Ele tem uma deficiência agora, ele vai se achar burro, ele vai se achar incapaz, ele vai se achar incompetente, e isso vai, né, criando uma representação social ali dos alunos sobre eles mesmos,
Exatamente. Repare, Heloísa, que geralmente os professores, as escolas, para dar mais, vamos dizer assim, para dar mais valor ao trabalho na educação infantil, o que eles fazem? Botam as crianças para trabalhar com livrinhos, ou seja, transpõe para a educação infantil, né, práticas do ensino fundamental. Quando, na verdade, o que precisa efetivamente ser desenvolvido na educação infantil, que diz respeito, como a Adriana acabou de dizer aí, ao desenvolvimento motor, a todas aquelas etapas de desenvolvimento que são características daquela fase em que a criança está, seja ela intelectual, sensorial, motora, social, naquele momento que ela está, isso não é, vamos dizer assim, considerado. Por quê? E isso tem uma mescla, me parece, com a questão da educação infantil ainda ser entendida como um lugar apenas do cuidar, não do cuidar e do educar. Sim. Está muito relacionado com isso, né? Educação infantil, lugar onde a criança vai ter o soninho, vai ser alimentada, vai tomar banho, né? Ou seja, o assistencial, né? Assistencial. É do cuidar mesmo, o cuidar sem o educar. E aí não se percebe que todas essas atividades que são inerentes também à educação infantil, elas são possibilidades de desenvolvimento da criança, quando se tem por trás todo o entendimento de como essa fase da criança precisa ser explorada no sentido do seu desenvolvimento, mas com situações que dizem respeito e características daquele momento da criança, né? Então, o brincar, o escovar o dentinho, o tomar o banho, o soninho e tudo mais, são momentos onde todos esses aspectos de desenvolvimento motor, cognitivo, sensorial e tudo mais podem estar sendo feitos, devem estar sendo feitos. Eu tenho, assim, esse ano eu sou professora do primeiro e do segundo ano, né, do ensino fundamental. Aí, inicialmente, eu amo a educação, né, amo trabalhar na área de educação. E esse ano, mais do que nunca, eu pude perceber o quanto o ensino fundamental é incoerente, né, com as suas falas, porque a gente viveu um período de pandemia em que, durante 12 horas do nosso dia, o ano passado, a gente dava aula online, aula remota, e aí foi prometido para as famílias, para as crianças, que nós iríamos entender, que nós iríamos adaptar materiais, e aí retornamos esse ano, e a escola quer reprovar muitas crianças, porque eles que as crianças não estão prontas para o próximo segmento. Mas a gente nunca viveu um período de pandemia, né? Essas crianças não têm culpa desse período de pandemia. E aí eu pergunto, quem disse que eles precisam estar assim para o ano que vem, pós-pandemia? Né? Então já é uma coisa que eu discordo completamente, porque as crianças já estão abaladas emocionalmente, fisicamente. São crianças que têm atraso de 3, 4 anos, né, em relação a crianças que não viveram na pandemia. Então, inicialmente, eu pensei em falar sobre isso. Né? Quem disse que ele precisa ir assim ou assado para tal série depois de um ensino? Né? Ainda eu traduzi um texto na pandemia que falava sobre as situações de guerra. Então, para com as famílias, a gente comparou o ensino remoto emergencial ao período de guerra.
né? Porque é um período que a gente nunca viveu. A gente estava ali tentando inovar, a gente estava, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como a educação infantil sofreu também, porque numa escola de 200 alunos, o ano passado, sobraram 40. Porque as famílias acharam que a escola não era importante, que o vínculo não era importante, que o professor estava ali só para cantar uma musiquinha ou contar uma historinha, e que aquilo não era relevante. Então, eu tenho várias coisas que podem, né? E aí eu decidi falar focado na educação infantil. E aí, quando a senhora falou, né, do professor de educação infantil, há alguns anos atrás, esse educador ele não precisava ser formado em pedagogia. Ele podia fazer apenas o curso normal. Ok, antigamente o curso normal era muito bom, né? Minha mãe fez o curso normal, mas aí de 4 anos o curso normal passou para 2. Hoje tem gente que faz de maneira online com 6 meses, 1 ano. E aí algumas escolas passaram a não aceitar mais essa formação de professor, né? Esse normal. E aí você tem que ter essa faculdade. Mas aí está enraizado ainda que a formação do educador é ruim, né? Ainda está enraizado isso. E é como a senhora falou, a educação infantil não é assistencial. A gente fala do brincar, a gente fala das interações, dos direitos de aprendizagem, então eu estou aprendendo. E aí entra a concepção errada de inserir o livro didático para poder mostrar alguma coisa, né? Ou seja, a gente está fazendo algo. E o governo federal, né, corroborando com isso à medida em que ele, por meio do Programa Nacional do Livro Didático, ele institui o livro para educação infantil. Ele avalia o livro de educação infantil, certo? Isso, na verdade, é um modo de contribuir, né? O que está sendo dito com isso? Veja bem, aí, no caso, é análise retórica mesmo. É uma situação de análise desse tipo. Quando o Ministério da Educação estabelece, né, que no Programa Nacional do Livro Didático pertinente a educação infantil ter livro didático, sim ou não? Agora, isso é incoerente com as próprias diretrizes da educação infantil. Porque pelas diretrizes da educação infantil e até pela própria BNCC, não há lugar para esse tipo de sistematização tão precoce. Exatamente. Certo? Não é o momento disso. Então, assim, essas questões, elas precisam, é importante que você as discuta, porque elas vão construindo todo esse panorama onde esse professor está inserido, onde ele atua, né? Agora, você levantou muitas questões, você levantou vários problemas, mas o problema em si está concluído. Você ainda precisa pensar mais um pouquinho, até porque você fez pesquisa em educação, né? Oi. Eu acho que, não sei se seria o caminho, mas ela pegar e fazer uma pesquisa de trabalhos na internet que falem desses diversos assuntos, sei que tem assunto aí demais para uma dissertação, então você tem que focar em um deles. Então, procure em todos eles o que você vai achar e, de repente, ao procurar, você vai se encantar com um mais do que com o outro. Então, acho que você podia... Agora está numa época boa de você fazer uma pesquisa aí. Isso, porque você fala da representação social de quê? Do quê? É a representação social de educação infantil por quem? Pelos professores de educação infantil? Porque a representação social de educação infantil pelos professores de educação infantil é uma, pelos professores do ensino fundamental é outra, certo? Pelos responsáveis é outra, com certeza. Né? Então, assim, já existem trabalhos nesse sentido, procure, leia, isso é importante,
para que você consiga aí, vamos dizer assim, melhor definir qual vai ser o seu problema, né? E faz um levantamento a respeito disso, a respeito de que... Eu vou também trazer rapidamente aqui uma apresentação rápida, pequenininha, para que a gente ajude nesse trabalho elucidativo, certo? Mas é bom, essa tempestade, no início é formada por tempestade, até a gente conseguir ir delineando esse objeto. Assim que esse objeto estiver bem delineado, veja bem que identidade já parece que caiu fora. Por quê? Porque, na verdade, você tem dois objetos aí. Quando você fala de um, você não consegue trazer o outro. Está entendendo? No seu texto, você tem duas grandes ideias, a identidade do professor e a representação social de algo aí que não está definido, certo? O que você quer? A representação social da identidade de professor pelos professores de educação infantil? Isso é uma coisa. Aí você vai identificar a representação social da identidade desse professor. Ou a representação social de professor de educação infantil. Está me entendendo? Isso precisa ser um pouquinho elucidado. Edir, você queria dizer alguma coisa? Desculpe. O Omar também estava com a mão levantada. Não, só para falar, professor, que eu já estou na área. Já cheguei. Tá, estou vendo aí. Diga, Edir, você queria comentar alguma coisa? Eu queria jogar umas ideias para a Heloísa, enquanto que ela define, ela amadurece a ideia, né? Eu fiquei lembrando aqui, enquanto que eu ouvia vocês construindo essa reflexão, o tanto que me chamou a atenção quando a gente para olhar até mesmo editais de concurso público, porque ali a gente tem uma planilha bem visual, um documento público, né, onde é que se estabelece muito claro essa grande diferença dos diferentes níveis e essa representação social. Mas daí, claro, tu vai ter que definir sobre quem você coloca que constrói essa representação social. Mas aqui, enquanto que você falava, eu achei fascinante por ser um documento público, que facilita também para pensar a pesquisa, por não precisar passar pelo comitê de ética e tal, mas no cenário também de ser um lugar, né, que está bem colocado e aonde aflora bem essa compreensão, porque todas as diferenças estão ali expostas de maneira gritante, né? Esses editais são muito interessantes. Só queria comentar, assim, para dar uma ideia e tu poder perder o sono para pensar sobre isso. Aí seria a representação social que os políticos têm, né? Quem está no comando das escolas, quem comanda a contratação. Essa é a representação social e eles escrevem isso no concurso, né? O que eles estão querendo. Eles estão querendo isso aqui. Então, eles têm essa representação. Dependendo, claro, como o Saulo fala, dependendo de quem você vai colocar que estabelece essa representação social. Mas o próprio PPP das instituições, né, das escolas, eles vão definir também um perfil, que também pode ser um espaço para você consultar e alimentar a tua pesquisa para encontrar as representações sociais que é estabelecidas, né? Eu acho que sempre... Eu continuo falando isso, falei outro dia com a professora Ada, eu acho que esse é um documento de extrema importância para o nosso fazer científico, porque ali, se ele é construído de fato coletivamente, ele tem um acordo também das representações sociais, né? E ele vai falar de cada nível de educação, né? Ali também pode ser um espaço interessante. Ou não, né, Edir? Tem um acordo ou não, né? Às vezes... Às vezes os professores não conseguem se representar qualitativamente nessas escolhas aí. O que é muito importante que todos nós entendamos é que essas representações, elas mobilizam para a ação. Então, nós agimos de acordo com eles. As práticas nas escolas em relação aos professores pelos professores de educação infantil e em relação aos professores de educação infantil, elas se dão com base nessas representações, certo? Então, o nosso objetivo com as nossas pesquisas não é consertar o mundo, mas trazer, né, elucidar o que ocorre. E aquela história, aquela questão, né? Quando você consegue identificar... Chegou um visitante aqui.
E o outro responde, aqui é uma comédia. Quando você consegue elucidar isso, quando você elucida isso, as pessoas caem em si. Então, peraí. Então, educação infantil não é isso, não se dá desse modo. Então, quando eu tenho essa atitude, na verdade, o que eu tenho por trás é um entendimento completamente distorcido do que vem a ser. Então, esse é o nosso papel. Você não vai consertar as escolas, você não vai resolver os problemas, você não vai ditar manuais, você vai elucidar as questões. Porque a tomada de decisão, as mudanças, são decisões pessoais, né, na maioria das vezes. Agora, só para que vocês saibam, a nossa equipe, né, de representações sociais, professores do nosso programa, a gente está justamente... nós estamos nos reunindo justamente para tentar escrever. Não sabemos até quando, mas a gente espera até o ano que vem publicar um livro apresentando no campo da educação o que as pesquisas e representações sociais trazem de contribuição a transformações que foram ocorrendo no campo da educação. No livro 50 anos de... Vocês têm, né? Qual é a disciplina? Aquele livro de 50 anos, vocês têm, né? 50 anos de Moscovici. Vocês viram ali naquele texto que no primeiro que a gente deu para vocês lerem, né? Na primeira aula da disciplina, como mudanças, né, no campo da educação ocorreram a partir das pesquisas, no âmbito das representações sociais. Então, é isso, assim, você tem que, não é denunciar, é elucidar, esclarecer. Porque o professor de educação infantil está muito feliz naquele lugar dele. Ele está tranquilo ali. Ele está agindo de acordo com o que se entende que seja aquele lugar. Ele já sabe que ele vai para lá, que o papel dele é aquele, que o salário dele é aquele, e pronto. Está feliz naquele lugar. Só que ele não entende que aquele lugar não é um lugar. É um lugar construído. É um duplo que se constrói. É uma representação que se faz. É uma distorção que se faz. É cômodo, né? Vamos lá. Aí você chegou no preferível, né? É cômodo porque para quem é preferível isso? É quem agrada isso. Agrada as escolas particulares que vão pagar menos esse professor, mesmo ele tendo a mesma formação. Tá? Reparem. As escolas de educação infantil são caríssimas. Escolas de classe média alta. Elas são mais caras, muitas das vezes, do que um curso superior. Muitas das vezes, não. 100% das vezes. Os nossos alunos aqui de pedagogia na Estácio, eles pagam menos do que certamente uma criança na escola onde você atua, na educação infantil, o responsável paga por ela. Entenderam? Agora, veja quanto esse professor de educação infantil ganha, proporcionalmente. Ele não ganha. Então esse lugar, essa representação que se tem do professor de educação infantil é muito interessante. É o que os donos das escolas preferem, é o que o próprio governo prefere quando ele cria aqueles cargos e salários, né? Aquela tabela, né, de cargos e salários, quando dispõe em relação àquilo, e por aí vai. Então, assim, vamos dizer assim, a quem atende, né, essa representação de professor? Para quem é bom isso? Vamos dizer assim, porque eu ainda não posso falar aqui muito nos termos da análise retórica. Para quem isso é bom? A quem favorece, vamos dizer assim. Então, isso precisa ser analisado.
Porque a gente vai vivendo, vai levando, vai indo e não percebe que não é você que faz as escolhas. As escolhas já estão feitas. Isso já está ali pré-posto. Né? Você simplesmente adere a elas. Por que você adere a elas? Porque você faz parte daquele grupo social. Então, você tem que aderir. Se você não aderir, você está fora dele. O que define aquelas ações é aquele grupo social. E aí, eu acho que eu posso rapidinho mostrar muito rapidamente. Vale? Deixa eu falar aqui, eu estou olhando para o rosto da Heloísa aqui. Por favor. Estou sentindo assim ela teve algumas mudanças. Primeiro, ela entrou num êxtase quando a gente começou a falar. Depois ela começou a ficar preocupada, agora ela está ficando assustada. Eu acho que... E eu estou falando isso porque para você relaxar. Porque quando você começar a fazer sua pesquisa, não fica assustado, não. É isso mesmo. Essa multidões, de opiniões e tudo, é o que vão ajudar você nesse caminho. A sua pesquisa, quando você começar a fazer pesquisa, e você está com a nossa professora Ada, querida professora, e ela é, assim, de uma perspicácia, assim, ela pesca assim, coisas que mudaram a minha dissertação. Então, você está num lugar maravilhoso. E eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso aí com essa sua pesquisa. Obrigada. Eu acho interessante como é que o Saulo se preocupa, né? Com todo mundo. Muito legal. Você quer falar alguma coisa, Elô? Diga-me. Então, a senhora perguntou da representação social, né? E o Edir fez aquela sacada lá, e aí eu pensei, no meu caso, eu estaria falando dessa representação social dos gestores. Não seria isso? Porque são eles que, mais do que o educador de educação infantil, têm essa visão sobre os professores. Então, esses gestores, na verdade, que pensam assim, a Heloísa já está há 13 anos na educação infantil, ela já merece, ela já sabe muito para a educação infantil e ela pode subir um degrau, não seria isso? E você acha que a representação que os gestores têm desse professor de educação infantil, ele é determinante no que esse professor faz? Depende do professor. Então, por exemplo, a minha vida inteira eu convivi com uma representação de matemática, minha vida inteira não, mas quase toda, né? Eu convivi com uma representação de matemática que não era o entendimento que eu fazia dela. E nem por isso, porque a representação da matemática era essa, eu me rendia a essa representação. Certo? Ou seja, não necessariamente a representação que um determinado grupo tem sobre o outro determina o que o outro vai fazer. Veja bem, aquela representação que se faz é dentro daquele grupo, é ação dentro daquele grupo. Mas não necessariamente aquela ação dentro daquele grupo, ela influencia ações em outro grupo. Se você quer a representação dos gestores em termos de educação infantil, isso vai influenciar, vai provocar ações dentro daquele grupo social, certo? Dos gestores. Uhum. Mas em que medida isso influencia ou não os professores? Será que a representação que se tem de educação infantil, ou de professor de educação infantil, vamos dizer assim, pelos gestores, é a mesma representação que os professores têm deles mesmos? De professor de educação infantil? Sim ou não? Não sei. O que você quer encontrar quando você busca conhecer a representação de professor de educação infantil pelos gestores, que os gestores têm? O que você busca com isso?
no que isso implica no entender, no entendimento de como como o professor de educação infantil se identifica enquanto... Na verdade, eu estaria só problematizando, né? Não seria uma linha, digamos, não sei se é assim que se fala, mas eu estaria problematizando essa questão só. Olha só, dá uma olhadinha aqui. Esse muito estão representados. O que a gente busca com as nossas pesquisas? A gente busca investigar representações sociais. Né? Elas são o ponto de partida que nós temos. E o que essas representações sociais nos mostram? Elas são a análise do que é duplicado, como eu falei no início. Por exemplo, essa representação de professor de educação infantil, ela está duplicada. Ou seja, o que é ser professor de educação infantil é duplicado de um modo pelos gestores, talvez seja duplicado de outro modo pelos próprios professores, talvez seja duplicado por outro modo pelos responsáveis, pelos pais. Então, esse duplicado é a representação. É o duplo de algo. E aí, para que a gente quer analisar detalhadamente esse duplo, essa representação? Para poder comparar com o conjunto de proposições com aquilo que está sendo substituído. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Você está olhando para uma representação social. Como eu falei no início. Mas tem muitos trabalhos que têm levantamentos feitos a respeito do que é ser professor de educação infantil. Você joga aí e vai aparecer o que os professores de educação infantil dizem. O panorama vem a ser esse professor de educação infantil. Como é que você identifica isso? Você pode analisar retoricamente isso e identificar o que é ser professor de educação infantil para os professores. Você pode ver que isso já tem isso pronto para um campo muito atrás. Tem isso. Legal. Você tem o duplo. Você identificou o duplo. Bacana. Agora, o que você faz com ele? Você tem que ver, tem que analisar o que gera esse duplo. O que é ser efetivamente professor de educação infantil? Onde é que está isso? Diretrizes curriculares, LDB, documentos oficiais que definem estabelecem, né? E você pode chegar até a conclusão de que esse duplo, ele não se constrói no vazio somente. E você pode até chegar à conclusão que, oficialmente, ou seja, tanto o Ministério da Educação, quanto as próprias secretarias de educação, ou seja, as entidades, né, que são creditadas para definir, né, esse sujeito educacional, elas também podem ter os preferíveis delas. Em função do quê? Por exemplo, você pode levantar num edital de um concurso que, por exemplo,
o salário de um professor de educação infantil é inferior ao salário do professor de ensino fundamental. Isso não é criado pelos gestores, isso está definido pelas próprias instituições creditadas para isso, certo? Então, você... Oi, fale. Não sei se tem a ver com relação à representação social deles próprios. O que acontece nessa questão da identidade é que muitas vezes o professor de educação infantil se vê, por exemplo, na legislação diz que o professor de educação infantil pode atuar com o brincar, entendeu? Mas, na realidade, o trabalho seria feito pelo professor de educação física, entendeu? O professor de educação infantil ele pode trabalhar com a questão da arte, do desenho, mas tem o professor de arte que atua dessa forma. Então, ele está sempre sendo preterido, entendeu? Ele fica sem ter o lugar dele. Olha, a própria questão da identidade, né, coloca uma representação social de como eles mesmos se veem, né? Assim. Repara que a Adriana está trazendo um aspecto muito importante. Qual é o lugar do professor da educação infantil no trabalho que ele exerce, no trabalho profissional que ele exerce? Qual é o lugar dele, afinal? Se ele vai trabalhar a leitura... Exato, se ele não tem um lugar, então, se ele não tem lugar, ele não tem razão de existir, entendeu? Qual é o lugar desse professor da educação infantil? Então, repara, querida, e eu acho que essa conversa nos leva muito a isso. Eu gosto muito daquela nada é o que aparenta ser. Nada é o que aparenta ser. Então, a gente precisa se debruçar sobre isso, né? Conhecer o que interessa para as instituições, né? O que interessa para aqueles, vamos dizer assim, para as instituições e para as pessoas que representam, né? Em termos de autoridade, todos esses documentos que são emitidos e que definem esse lugar do professor, que determinam a sua atuação, a sua remuneração, o seu lugar de trabalho. Isso é importante de você, porque, de repente, essa representação que se faz, ela pode muito bem adivinhar dos próprios documentos que definem o lugar desse professor, ou que não definem. Certo? Então, a nossa tendência é a gente trazer a discussão para aquele
esse lugar do professor de matemática no segundo segmento. Quando você tem que decidir se o menino vai ser reprovado ou não, quem é que língua portuguesa e matemática que determina essa reprovação, de modo geral. Dificilmente uma criança é reprovada porque ela não foi bem em artes, ou não foi bem em disciplina menor, como se diz, né? Imagina isso. Exato. Olha que boa discussão aí, Edir. Imagina as ciências da educação, da religião, né? Eu acho que as famílias, né? As próprias famílias colocam essas matérias de pedestal maior. Eu tenho um filho de 12 anos e quando ele fala, mamãe, eu tirei A em matemática. Né? Oi, agora eu só escutei A. Eu tenho um filho e não escutei mais nada. Então, eu tenho um filho de 12 anos, né? E aí ele fala, mamãe, eu tirei A em matemática. O A em matemática tem um peso muito maior do que o A em música, né? Enfim, eu acho que as próprias famílias também colocam isso, não só a escola. Gente, repara que quando a criança vem assim, mãe, ó, tirei 10 em artes, e em matemática, quando você tirou? Não é? Você tirou 10 em artes, ela também, mas em matemática, também tem outro, a pergunta, a valorização é feita também de outro modo, com a pergunta ao contrário. Isso está muito instituído, isso está muito, vamos dizer assim, muito forte, né, na representação da matemática escolar. Então, assim, eu acho que hoje, com essa tempestade para você, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui deixa eu ver aqui. Para você e para a Alessandra, né? A Alessandra ficou caladinha aí, mas eu espero que ela tenha também aproveitado. Peraí. Aqui. O que a gente precisa identificar nas nossas pesquisas? O que é duplicado? A ciência, a biologia, o conhecimento científico, né? Isso é duplicado. O campo da representação, ou a imagem, né? Esse duplo, né? É um conjunto aí de proposições, né? de afirmações, de ideias que são condensadas em alguma figura de pensamento, né? Por exemplo, a matemática. O que condensa a matemática? O cálculo. Língua portuguesa, linguagem deve ter outra figura que representa. Então, assim, existem figuras, né, de pensamento que elas sintetizam, né, que elas condensam esses grandes significados. Né? Qual seria a figura de pensamento que condensa o significado de professor de educação infantil? É interessante entender isso. Isso nos ajuda, inclusive, a perceber como esse professor se vê. Né? Se você quisesse identificar esse professor, eu fiz um trabalho muito interessante, não sei nem se eu tenho aqui, com as minhas alunas. Isso é interessante você fazer, já que você está em escola, só que tem que submeter ao comitê de ética, né? Eu fiz isso aí, está para virar um artigo que desde que eu entrei no programa eu não consegui, comecei a escrever e não consegui terminar, porque eu não tenho mais tempo na minha vida. Eu perguntei o seguinte, olha só, deixa eu ver, acho que eu tenho aqui, tem. Eu fiz a seguinte pergunta, eu ministro a disciplina de conteúdo e metodologia da matemática para o curso de pedagogia, né, licenciatura. E aí eu perguntei para elas, para as minhas alunas, está tudo aqui, está pronto o material, só tem que ser analisado, mas cadê tempo? E aí eu perguntei para elas assim, se a matemática pudesse ser outra coisa, o que seria?
Pode ser um animal, um vegetal, um mineral, por exemplo. Aí, as perguntas são muito interessantes. Aí, assim, uma corça, disse uma menina, a outra disse um camaleão, a outra disse um cão, a outra uma cebola, a outra uma beterraba. Por que ela chama de beterraba? Olha só, porque eu não gosto. Ela pediu para justificar, né? Assim, ela escolheu beterraba porque eu não gosto, mas eu não gosto de beterraba, eu também não gosto de matemática. Então, a escolha do nome se relaciona com o fato de não gostar da disciplina. Uma esfinge, porque decifra-me ou eu te devoro. Então, reparem que essa relação de distanciamento, né? Tem muitas situações aqui interessantes. Música, disse uma. Todos podem cantar, porém nem todos cantam bonito como gostariam. Né? E por aí vai. E depois eu pergunto qual é o seu sentimento em relação à matemática e no que se justifica esse sentimento. Eu tenho que trabalhar isso aqui, ainda não deu tempo de trabalhar, espero em breve poder fazê-lo, vamos ver. Está aqui esperando, isso aqui é um monte de artigos que estão aí para sair do forno e que não conseguem sair. Mas, então, é importante você ir brincando com todas essas ideias, tá? Mas eu sugiro, tanto para você, Luísa, quanto para você, Alessandra, eu acho que a fala serviu um pouco para as duas, você fala depois rapidamente aí também do teu tema, e na hora que você puder trazer assim, um apanhado, como a Heloísa trouxe, vai ser bom, já com base, não precisa ser a réplica do que você apresentou na entrevista, mas já influenciada pela disciplina que você está fazendo e tudo mais. Mas esse primeiro momento é você pegar, tanto a Alessandra quanto a Heloísa, essas ideias centrais que vocês querem discutir, né? No teu caso, eu acho que você tem que colocar a identidade do professor de educação infantil, representação social de educação infantil, representação social de educação infantil pelo professor de educação infantil, representação social de educação infantil por gestores, e por aí vai. Você vai vir uma chuva de materiais e outras que você queira levantar, né? O caráter isso nos ajuda. Primeiro, André, você vai ter que sair aí da internet. Porque você está me derrubando aqui. Tá usando muita internet aí. Tá usando o TP-Link? Tá. Não sei se é lá na professora. Mas e
Não, ela tá dando aula. Não, sempre assim, entra no Globo. Você tem que entrar no Globo. Ah, entendi. Vê se o Globo tá no ar. Tá. Entra no Globo. Você vê se o problema é aqui ou lá. Tá. Tá bom, obrigada. Então, aí vou trazer uma pessoa que se chama West, uma pessoa por meio de um material de leitura, e aí você vai ver o que você está lendo. E também eu vou aproveitar, eu também vou levantar material para você, se tiver alguma coisa, eu também te mando, tá? Também mando para você. Heloísa, me passa o seu e-mail e a Alessandra também, que são os que faltam. Agora? Heloísa, diz aí teu querida. Elomota, ELOMOTA, sim, @gmail.com. Elomota@gmail.com. Eita, muito bom. Muito fácil. Maravilha. Alessandra, por favor, querida, o seu. O meu é Alessandra Baroni, tudo junto. É o meu primeiro e o meu último nome. Alessandra Baroni, @gmail.com. Pronto. E aí eu mando material. Só que ficou L, Ale. A primeira letra ficou trocada, é A. Isso. Alessandra Baroni, perfeito. Está tudo perfeito agora. Obrigada, professora. Muito obrigada. Então, assim, fechando aqui essa discussão com... Alessandra, você só me diga qual é o teu tema. Deixa eu só fechar aqui. Tá. Baseado no vídeo passada, eu até modifiquei o meu tema, porque ele também não tinha nada a ver com representações sociais. O meu tema inicial era o TDAH nas escolas, práticas educativas que visam auxiliar a aprendizagem. Mas eu vi que a gente não pode, a gente tem que olhar com um olhar avaliativo, né? E não descritivo, exatamente. E que a gente não pode ir com uma intervenção, né? Uma prática para ser executada como uma solução para um determinado problema. E aí eu mudei. Veja se a sugestão de nome ficou melhor. O TDAH nas escolas, como os docentes avaliam a aprendizagem de quem possui o TDAH. O que a senhora acha? Como os docentes avaliam a aprendizagem de quem possui o TDAH. O que eu consigo observar, eu terminei agora uma licenciatura em pedagogia, né? E o que eu observo e o que eu estudei, eu fiz pós-graduação em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, psicomotricidade, e o que eu observei e a pedagogia eu fiz como segunda licenciatura, então não fiz o curso todo de pedagogia, eu só fiz o segunda licenciatura, né? O currículo é menor, é 1 ano e meio só de curso. Mas pelo que eu observei no curso de pedagogia, não é explorado esses transtornos de aprendizagem na faculdade, né? Não é explorado a descalculia, não é explorado a dislexia, né? E o que eu observei no estágio é que as crianças com problema com esses transtornos, o psicólogo da escola vê, mas ele não fala para os pais que a criança tem aquele transtorno. Eles falam aos pais que a criança não está tendo um bom desempenho em
matemática, que seria descalculia, não está conseguindo acompanhar a turma, mas ele não cita o responsável que ele tem aquele transtorno. Eu não sei se é com medo de processo ou de, tipo, de rotular a criança que ela já tem um transtorno, quando, na verdade, ela é muito imaturo para... E só quem pode dar esse laudo é o psicólogo, o psiquiatra, né? Ou o neuropediatra. E aí eu ainda estou perdida. Está perdida. A coisa que você pode dizer como eu disse para a Heloísa, você viu que o que ela trouxe hoje, olha o que rendeu. Vi, eu até pensei, meu Deus, será que eu posso entrar junto com ela, assim, nessa linha de pesquisa, e dependendo da área que ela for escolher, eu posso ir por um outro lado? Pode. Veja bem, ela trouxe só um punhadinho aí, uma tempestade aí de ideias, tentando configurar o programa e tudo mais, e olha, já está saindo daqui com outros, né, com outros caminhos. Você mesma. Eu te sugiro, assim, tenta fazer o que ela fez, né? Trazer uma apanhada aqui para a semana que vem. Tá. Se você já quer e fazer, levantando, né, alguns estudos, né, algumas pesquisas voltadas para essa temática, mas eu já te adianto que o tema que você traz não aborda a representação social. Você está na disciplina de tópicos, não está em representações sociais. Isso. Então, me parece, se eu vou te mandar alguma coisa a respeito, leitura sobre representações sociais. Porque, veja bem, nós temos um desafio que, na verdade, ele significa, isso vale para todos. Nós entendemos que identificar representações sociais nos permitem compreender, né, melhor, né, como as pessoas, né, os grupos sociais, né, interagem e por que eles interagem daquele modo. E o que os move a fazer determinadas ações, né? O que os mobiliza para determinadas atitudes e ações. Né? No caso da Heloísa, bem fresquinho aqui. O que mobiliza os professores a fazerem o que eles fazem? O que mobiliza os gestores em relação à educação infantil a estabelecer o que eles estabelecem, por aí vai. Então, quando a gente elucida essas representações, a gente consegue identificar melhor o real para daquele determinado grupo e por que ele é determinado daquele modo. Então, TDAH é cômodo, parece para você, no modo como vamos dizer assim, esse distúrbio, se é assim se pode chamar, me perdoe, mas eu não tenho os conhecimentos específicos da tua área. Em que medida esse distúrbio compromete a aprendizagem, como isso é, vamos dizer assim, representar. A representação que os professores têm dessa relação entre o distúrbio e a aprendizagem, em termos de influência, em termos de comprometimento ou não, e por aí vai. E a partir dessa representação que eles têm, eles agem com essas crianças. Eles trabalham com essas crianças. O professor não fica ensinando direto lá o menininho fazer conta de 5 aninhos com base nenhuma, com base na representação de matemática, porque ele acha o seguinte: se essa criança que tem 5 anos aprende a fazer continha, ele aprendeu matemática, mas na verdade ele não aprendeu. Eles vão... Eu acho que eles se baseiam na zona de proximidade de Vygotsky, né? Que precisa de um mediador para estar orientando ele a uma pessoa que saiba mais daquele conteúdo, e aí a criança vai sendo
guiada e tendo essa visão de que o exemplo vai fazer com que ele aprenda, né? A zona de proximal, né? Zona de desenvolvimento proximal. Né? Compreender essas representações é o nosso objetivo, seja nas problemáticas que cabem de vocês. A Deluísa é uma, a sua provavelmente outra, o Edir tem outra, e o Saulo tem outra. Tá? No entanto, como você vai identificar essas representações? Como você vai analisá-las? De que modo? Tem N modos. Tem vários modos, isso é muito interessante. Esse realmente é um dos aspectos das representações sociais bem interessantes. Alguns professores utilizam técnicas por meio de aplicativos, né, que definem palavras-chave na fala dos respondentes, ou na fala dos professores, ou na fala de quem seja os sujeitos que estão sendo entrevistados, e a partir daí, a partir dessas análises, o que acontece? Como é que você vai trabalhá-los? Se você usa um aplicativo, você identifica as palavras-chave, você vê o núcleo figurativo e por aí vai. Esse é um caminho. Eu oriento, isso não quer dizer que seja determinante, mas eu defendo que você analisar retoricamente esses contextos, essas falas, esses documentos, nos trazem evidências muito claras dessas representações. Então, vocês precisam fazer que leituras, né? Agora, isso não é uma camisa de força. Porque, assim como alguns de vocês se identificaram com a análise das representações por esse viés, outros podem não se identificar. E aí vocês têm total liberdade. Diz, olha, eu não me entendo com esse negocinho de análise retórica. Tudo bem, não há problema, a gente vai para outro caminho. Certo? Mas a gente vai tentar convencer do contrário, né, professora? Na verdade, nos cabe um pouquinho ainda. Elas virem vocês mostrando como o Saulo mostrou, né? E o Saulo vai falar, eu quero que ele fale, agora a descoberta linda que ele fez. Seu trabalho está rendendo relações políticas, Saulo. Já precisamos caprichar aí nessa finalização, porque vai dar o que falar. A Justiça Federal já está te procurando, Saulo. Então, assim, quando vocês trabalham o que a gente consegue perceber dessas representações por meio da análise retórica, né? Isso acaba nos encantando. Então, esse motivo é que na aula que vem, e aí eu vou combinar com vocês na aula que vem, de repente a Adriana e o Saulo, se não quiserem vir, se quiserem vir, são todos bem-vindos, mas sabendo que o foco será a discussão da análise, né, a partir da perspectiva de esta. Eu vou preparar aqui um materialzinho que vocês entendam. Como é que a gente olha para essas representações? Como é que a gente as identifica? De que modo as identifica? Porque alguns de vocês estão nesse momento. Adriana, Saulo já saiu um pouquinho disso, agora ele tem mais que escrever, sistematizar. E vocês vão entender o que é o que é. O Edir, ele já é apaixonado pela análise retórica, né? E ele está assim, ele está chegando, avançou num aspecto e no outro, ele está correndo atrás para chegar no avanço do que ele já tinha em relação à análise retórica. Ô, professora, a Alessandra falou de um ponto, né? Eu não sei, a gente na faculdade, a gente tem uma matéria em pedagogia que é psicologia do desenvolvimento da aprendizagem. Essa matéria aborda um pouco dos transtornos de aprendizagem. Mas será
educador capaz de perceber, porque o educador não vai detectar, né? Mas será que ele é capaz de perceber que o seu aluno tem algum transtorno só com ela, né? Só através dessa matéria? Isso não seria... não entraria um pouco na representação social se ela abordasse por esse viés? Peraí, de psicologia... Do desenvolvimento da aprendizagem. Da aprendizagem. Você me lembrou uma coisa muito importante que eu vou passar, não agora, porque ainda passou em banca agora. Na terça-feira de manhã, eu participei de uma banca de doutorado de uma orientanda da professora Rita, e que ela justamente analisa as disciplinas de psicologia no curso de formação de professores de pedagogia. Então, você com a tese da Patrícia, acho que é Patrícia, o nome da menina, com a tese dela, você tem um panorama geral e você pode se pautar, mas não, primeiro tem que receber a versão final da tese, daqui a um mês. Ela tem que entregar o programa. Ela já passou por banca, já está tudo direitinho, mas quando ela vai para o site eu posso até te mandar a que eu analisei, para você ter uma ideia. Só que para fazer referência a ela, tem que esperar que ela apareça no site, porque ela já vai com todos os dados para poder ser referenciada em algum trabalho da gente, nossa, né? Então, o trabalho dessa menina é muito bacana. O que ela faz? Ela quis entender como era a formação do pedagogo no aspecto da psicologia. E é justamente isso que a Heloísa falou. Ela deu uma dica muito importante para você. Como é a formação desse professor de psicologia? Né? E aí ela levanta que não é. Então, não é dizer que a formação desse professor de pedagogia em nenhum momento contribui para esse aspecto importante que é da relação aí da aprendizagem com a criança que tem essa questão do TDAH, porque não vê isso na graduação. E não é porque a minha graduação não teve, é porque tem uma pesquisa que mostra isso. Então, você tem aonde se embasar para fazer essa afirmativa. Então, essa afirmativa é muito importante para você poder, antes de mais nada, falar a respeito dessa relação. A relação, o professor desconhece porque ele não tem formação nisso. É por isso que ele desconhece. Certo? E aí, por que ele não tem formação nisso? Aí você tem um embasamento para dizer que é a pesquisa dessa menina. Você pode utilizá-la como material teu de estudo também, tá? Eu vou te mandar a tese da Patrícia para a Alessandra. Se você quiser, eu te mando, tá? Mesmo, você não pode usar ainda, vamos dizer assim, com número de páginas, porque ela vai ser certificado, né? Quando virar o documento, a tese publicada no site da instituição e que vai para cá, né? Então, mas você pode já compreender, ela pode te ajudar a entender por que os professores, por que nas escolas os docentes avaliam a aprendizagem de quem tem TDAH do modo como fazem ou não fazem. Me parece que tem muito a ver com a formação da estudante. Ou pode ser também pelo fato de não rotular a criança? Ou pode ser também pelo fato de não rotular a criança, dar um diagnóstico que ele não é preparado para dar o diagnóstico? Por quê? Porque rotula ou porque não rotula? Né? Cabe ao professor dar o diagnóstico ou não? É o professor que tem que dar esse diagnóstico? São coisas que a gente tem que interpretar. Pois é. Certo? Eu acho que... Então, assim, eu sugiro de hoje para a semana que vem,
Se você já puder ir fazendo algumas leituras, é importante. Sim. E prepara alguma coisa para trazer para a gente poder te ajudar mais. Certo? Combinado. Como nós eu vou ler mais sobre... Combinado? Eu vou ler mais sobre as representações sociais e como é que eu posso adequar o tema. Fiquem à vontade. Eu marco também está por aí. Professor, eu tenho uma questão para falar com a senhora. É que essa semana eu tive aula de cultura contemporânea e eles apresentaram um livro lá que deu um nó na minha cabeça, ou seja, eu amei o livro e estou querendo usar também, que é cultura, um conceito antropológico, a senhora conhece, né? Então, esse livro, ele fala que nós somos, a cultura acaba determinando a nossa ação. E tem tudo a ver com a minha dissertação, porque a cultura das pessoas, né, no caso que se expõe ao risco de acidente, ela está influenciada definitivamente pelo meio que ela vive, pela cultura dela. Aquela pessoa, ela acaba agindo de uma maneira... Então, eu queria perguntar para a senhora se eu posso começar a entrar nesse livro aí e buscar algumas referências também. Isso vai ajudar você a construir aquela análise que você faz do porquê os trabalhadores se rebelam contra o uso dos EPIs. Isso mesmo. Eu acho onde se centra, eu acho que é aí. Eu acho que é aí que você vai... Fala um pouquinho. Ou é uma marca levantou na mão desesperadamente. Fala lá. Professor, eu vou fazer uma apresentação hoje. Vai sim, agora. Deixa eu só terminar. Não, sem problema. Só não esquecer de mim. Não esqueça não. Acabei de morder no palavra. Não esqueço não, Marco. Então, assim, Saulo, você já identificou a representação social e você conseguiu estabelecer o que alimenta essa representação? Por que esses grupos constroem? De materiais, Quem não tem essa opção é mulher. Então, a mulher tem uma opção de instrumentos, né, de proteções para preparar de um homem forte. Aquele gráfico de homens e mulheres ficou muito evidente isso, né? Fica evidente, você tem que escrever, tem que dizer. Depois de analisar os gráficos, né, a partir disso que a gente conversou. Tá bom. Essa questão aí da cura, né, como conceito antropológico, pode ajudar muito também aí para sustentar mais ainda a relação entre o não uso dos EPIs e o fato de ser homem. Né? O fato de ser homem está relacionado ao não uso dos EPIs. Por quê? Né? Aonde que isso se ancora? Aonde que essa representação se apoia? Professor, desculpa um pouquinho, é que eu vou fazer aquela consulta online que eu falei o médico da minha mãe. Eu também vou ter que ter uma saída, professor. Eu estou fora num lugar emprestado. Tá, não, sem problema. Adriana, vale a gente conversou no privado. Você fazer, me entregar o mais rápido possível e apresentar na semana que vem, porque você saber a quanto você anda. Agora... Eu apresentei semana passada, professor. Sim, mas você apresentou com base no que você tinha antes, não no que você conservou. Tá bom. E lembrando o Saulo, lembrando o Mar, lembrando a Adriana. Edir ainda está em projeto. Saulo, o Mar e a Adriana estão em dissertação. Então, a escrita de vocês do texto não é mais projeto. Você não vai mais escrever o projeto. Vocês já estão escrevendo a dissertação. Então, cuidado com o texto aí.
preciso saber, Adriana, como é que está a sua análise. Eu não sei nada da metodologia. Estou cega. Tá bom. Vamos lá. Pessoal, tem que parar a apresentação. A gente está vendo a sua tela aqui. Parei. Agora, por favor, Omar e Saulo, fica à vontade. Só vou pedir que a Heloísa e a Alessandra continuem. Edir também, se quiser, fica à vontade, porque eu preciso que o Omar apresente, e é bom vocês verem, né? Um projeto que já está entrando no terceiro período. Agora ele não é mais projeto, ele já está escrevendo a dissertação. Vamos lá, Omar, fica à vontade. Está pequenininho, Omar. Peraí. Eu queria me despedir, boa tarde para todo mundo, prazer em conhecer a Heloísa e a Alessandra e vamos em frente. Obrigada. Tchau. Até quinta-feira. Valeu, Omar, sorte aí. Tchau.